Fala galera, bem-vindos a mais um Conexão Gonçalense, um encontro com quem inspira a nossa cidade. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e tamo junto. Hoje a gente está aqui com Rômulo Narducci, poeta, escritor e compositor. Ele vai contar um pouco da trajetória dele, da história dele, dos trabalhos dele, dos projetos futuros dele. E é isso, estamos juntos. Tudo certo? Tudo certo, Yuri. Bom, conforme eu digo, né, eu costumo falar assim, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. É um prazer assim muito grande estar aqui no Conexão Gonçalense para poder estarmos falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre essa trajetória que é bem árdua, né, meu camarada? Corrido. Então, Rômulo, conta pra gente aí, quem é o Rômulo Narducci? Cara, Rômulo Narducci é multifacetado, né? Eu comecei muito cedo, né, na arte, na cultura, na verdade, com a influência do meu pai. Meu pai ele era palhaço mambembe, e eu desde cedo acompanhei ele, fui palhaço também, comecei nas artes como palhaço, depois me encontrei no teatro. E foi no teatro com um grande amigo hoje em dia, o professor Dudu Gama, que hoje em dia ele tá lá em Maricá. Ele fazia várias assim esquetes, vários exercícios teatrais com poesia. E antes eu ali com meus 13 anos eu não sabia o que era basicamente poesia. Então eu comecei a conhecer assim os poemas de Baudelaire, Rimbaud, Dante, e comecei a escrever a partir disso também. Eu acho que é um processo natural, porque todo mundo escreve. Sim. Todo mundo escreve poesia, nem que seja aquela forma confessional, né? Sim. De estar produzindo na adolescência, guarda ali as 7 chaves. Mas alguns seguem, né? Seguem nesse caminho árduo, né? De poetas, né? Então, assim, foi através assim, do teatro que eu comecei a me entender como poeta, como escritor, né? Dentro desse universo aí da arte. Tá bacana. E você citou alguns autores aí, eles são sua inspiração até hoje ou você tem uma gama maior? Até outros. Existe uma trajetória, né? Eu comecei justamente assim, minhas inspirações com Rimbaud, Baudelaire, Dante, Flor Bela Espanca, que é uma poeta portuguesa maravilhosa. E depois, no caminho, eu fui conhecendo a literatura e fui tendo, assim, Porque quando comecei a escrever, basicamente, eu tinha aquela coisa que todo adolescente, na minha época, então, né, dos anos 90, né, aquela coisa do grunge, do gótico, aquela pegada do mal do século, né? Eu tinha muito essa pegada, tinha muito aquela coisa estrutural. Depois, quando eu conheci os beatniks, né, que é a geração beat da contracultura, eu comecei a desfragmentar toda essa estrutura e tornar a minha literatura, a minha poesia bem mais livre. Então ela começou a ser uma coisa mais atual, uma coisa mais de observação do meio, de observação ao redor, né? Porque eu acho que todo artista ele tem que estar documentando o seu próprio tempo, né? Sim, tem que ser contemporâneo, né? Tanto é que o grande James Baldwin falava, né? Artistas estão aqui para incomodar, né? Então, eu comecei dentro dessa pegada. Quando eu consegui desfragmentar essa coisa do mal do século, que ainda tem nos meus textos, né? Que isso vem através assim de uma acidez, que os meus textos eles costumam, tanto na prosa quanto na poesia, ter essa acidez, ter essa carga de ironia e de contestação, mas também com um viés mais político, um viés mais social também. Sim, entendeu? E fala um pouco aí desses livros que você já lançou. São quantos ao total que você já lançou? Rapaz, eu tenho aqui 3 coletâneas. Sim. Tem um de contos, 2 de poesia, né? Na verdade, são 3 de poesia. O marcador de um tá aqui, né? Porque a capa, ela meio que tá passando por uma questão judicial com a editora, do capista. 1000 títulos da editora ficaram suspensos e ali tava o meu livro, né? Que é o Me Dê um Tiro, mas não me venha com poemas de amor, né? Que vem dessa capa aqui, que é a editora Patuá. Até fevereiro ainda consegue comprar na Patuá. Depois, meu amigo, Depois vai ficar complicado. vai ficar complicado. Esse aqui, o Angustiolândia, foi o meu primeiro livro de contos.
Foi lançado em 2014. Não tem mais. Esse aqui está esgotado. Quem tem. Eu só tenho esse, inclusive. Foi a minha estreia nos contos, tá? Ele tem um encargo muito grande, assim, da periferia, da noite, porque a minha literatura ela vai por esse viés, porque eu sou da periferia, eu moro atrás de barricadas, né? Eu sou do Mutuapira, aqui de São Gonçalo. Então, assim, depois eu entrei para a Flup, junto com o pessoal que fazia o evento comigo, Uma Noite na Taverna, né? O Júlio Ludemir convidou a gente para participar da primeira Flup, que é o Festival Literário das Periferias, em 2012. Aí conhecemos o saudoso e querido Écio Salles e rodamos todas as comunidades, as favelas do Rio de Janeiro, com o evento que a gente fazia Uma Noite na Taverna. Um evento que durou 14 anos em São Gonçalo, surgiu em 2003 no Sesc e foi baixar a bandeira em 2016 no Bar no Mutuá, né? E com isso eu comecei a ter mais assim a técnica, né? A gente começa a aprender mais, ter contato com a prosa e tudo, porque o poeta, né? Natureza de poeta, eu comecei a ter contato com a prosa e publiquei alguns contos, né? E alguns livros da Flup, né? Esse aqui, eu destaco sempre esse aqui, cara, porque a Flup, na verdade, ela fazia o quê? Ela fazia um game literário que vários escritores, nesse caso aqui, do Martinho da Vila, Conta Forte, Conta Alto, que foi em homenagem aos 80 anos do Martinho da Vila. Esse game literário, eles sorteavam as músicas, aí 4 ou 5 escritores ficavam com aquela música e disputavam para ver quem ia publicar. Eu consegui entrar nesse livro aqui, né? No Conta Forte, Conta Alto, Martinho da Vila, e posteriormente nesse do Marcelo Yuca, Contos para Depois do Ódio. O meu conto é o mais longo do livro, porque é uma distopia que se passa em São Gonçalo, é uma guerra futurista, é uma doideira, é uma loucura. E agora eu lancei, né, cara? Eu não, né? O André Salviano me convidou para poder participar dessa coletânea maravilhosa, com 22 autores e autoras. Era Uma Vez Flamengo, que foi lançado agora esse ano. São 22 contos rubro-negros, né, em vermelho e preto. Quarta capa de Rui Castro. E segundo Rui Castro, é o primeiro livro ficcional sobre o Flamengo, né? E eu tenho assim, a maior honra de estar participando desse livro. E o meu conto se passa em São Gonçalo, no bar da frente da UERJ, num jogo de 2022, que foi o Flamengo contra o Atlético Paranaense na Libertadores da América. E o curioso é que a minha ambientação do Bar da Frente mantém viva, né? Como era o Bar da Frente antigamente, que agora aquela parte de trás toda foi tirada, foi amputada, né? Pelo governo para fazer ciclovia, né? Fazer ciclovia. Move não, ciclovia. E é uma história muito bacana, que é o encontro de 2 gerações, tá? É o encontro de 2 gerações. Um é um rapaz que era de família tricolor, que se torna flamenguista no jogo em que o Petkovic faz o gol no Vasco. Aí ele está procurando um lugar, né, para poder assistir ao jogo. Ele passa pela parte de trás que tem as sinucas, aí desce a escada, o telão no calçadão. Nada disso existe mais lá, né, infelizmente. E ele encontra um senhorzinho que foi gandula, né, naquela final do torneio de verão em que o Fio Maravilha faz o gol no Benfica. E a história ela se passa em torno dessa conversa e tem uma ambientação histórica bacana. E em São Gonçalo, né? Então eu acho que é muito bom a gente narrar sempre a nossa cidade, sempre estar falando do nosso território. De verdade, fato. E esse aqui é o último que você... Esse foi o último de poesia, né? Lançado pela Apologia Brasil. Vocês conseguem comprar pela Apologia Brasil, né? Entrando em contato. É No Céu Não Há Estrelas do Mar. É um livro que eu escrevi durante a pandemia e ele traz justamente essa angústia, né? Que eu ficava nas grades da minha varanda. Todos nós estamos vivendo aqui, né? Olhando lá para fora, olhando para o céu e não podendo ir à praia, não podendo ir a lugar nenhum encontrar um amigo, entendeu? Sentar no bar para tomar uma cerveja. Então esse livro é o que eu falei, né? O artista ele tem que retratar, né? A sua realidade. A sua realidade.
e a sua atualidade. Ele tem que estar ali, né, sempre antenado para poder falar e a arte ela serve para isso, Com tanto certeza. embevecer quanto também fazer pensar e refletir, né, sobre tudo que nós estamos passando. De fato. Romulo, te perguntar para você, o que é a poesia para você? O que é a poesia? É interessante que no programa que eu faço eu pergunto se poesia serve para quê, né? Poesia é tudo, Yuri. Poesia é tudo. A poesia ela parte desde o momento em que você observa ao seu redor, observa as coisas, desde as pequenas coisas às grandiosas, e você consegue transformar essa coisa numa realidade poética. O que seria uma realidade poética? Um quadro, né? Uma escultura. O arquiteto ele é um poeta, né? E o poema ele é simplesmente a poesia, né? Ela sendo capturada pelo poeta e transformada através de literatura no papel. O poema é a poesia em literatura. Poesia, na verdade, é tudo. É tudo que você observa ao seu redor e você consegue transformar, entendeu? A partir da arte. Sim. Porque a arte ela está consistente na observação ao redor. Você pode ver, você vê vou falar de uma coisa bem assim, simplória que a gente ouviu. Você vê um carro passar, você vê aquele designer do carro, aquilo ali foi um artista que projetou. Entendeu? Tudo é poesia. Desde a florzinha no campo até os grandes prédios, entendeu? Projetados. Eu acho que é isso. E o poema, sim, o poema é a poesia através da literatura, né? Da visão literária que se observa de todas essas coisas, materiais e imateriais, né? Perfeito. Você falou aí do Poesia Serve para Quê? Isso é um projeto que você... Sim. O Poesia Serve para isso. É um evento Sim. e é um programa. Eu projetei junto com o AJ Tolissano e com a esposa dele, Elis Barroso, que eles inclusive são membros da AGLAC, da Academia Gonçalense de Letras, no Terraço Baldio. Terraço Baldio é um espaço maravilhoso, um espaço novo, um espaço cultural, né, no Mutuá. O endereço é São Miguel, mas é muito mais fácil ali, você projetar ali, chegando ali pela 18 Forte, que recebe artista, recebe público. E a gente pensou em fazer uma coisa diferente. Pensamos em fazer assim, cara, eu tô querendo fazer um programa que é um bate-papo literário com poetas. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não quero fazer um podcast. Eu quero fazer uma coisa mais dinâmica. Eu quero fazer uma coisa mais, entendeu? Um pouquinho mais anárquica nesse sentido. Eu quero público, eu quero essas interferências externas mesmo. Vai passar a moto, o cachorro vai latir. Teve um programa que o cachorro ficou latindo o tempo todo, a gente mandou o cachorro calar a boca, com todo o respeito que eu gosto dos bichinhos. Mas a ideia é essa, a ideia é bem essa. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz um bate-papo literário com os poetas, a gente já está indo para a 7ª edição gravada, já tem 6. A 6ª vai ser lançada agora, que foi a última com o Rod Brito, né, que é um poeta e filósofo lá do Rio. A penúltima foi com a Ionara Costa, que faz parte das Escritoras Vivas, tá? É idealizadora das Escritoras Vivas, junto com a Suzane e com a Cíntia. E a gente já está nesse processo. A gente faz a gravação do programa com o público e no mês seguinte a gente lança e grava outro programa. E tem sido mensal, caso. É mensal, tem sido muito bacana e é aberto para todo mundo. E depois da gravação sempre rola uma noite de vinil, né? O pessoal fica ouvindo vinil, fica batendo papo, trocando ideia com os escritores, com os artistas locais, ou um sarau. Rola aquela troca, né? Do público. Rola troca, não é uma coisa assim, aquele evento que acaba, todo mundo tem que ir embora e cada um vai pro lado, o pessoal ainda permanece no local, tomando a cerveja. E quando que é essa próxima gravação aí? Olha, as gravações elas sempre são o último sábado de cada mês, a partir das 7 horas da noite. A partir das 7 horas da noite. Ainda estamos fechando o convidado ainda, para poder ver quem vai ser o próximo convidado ou convidada, né? Tá certo. Então fica o convite aí, no último sábado do mês. Tem o arroba do Instagram pra gente...
Tem, é Terraço Baldio, Terraço arroba Baldio. Terraço Baldio, ou que vai ao ar pela 2D TV, né? D mais é o D mudo mesmo, Sim. com sinal de Sinal de- mais. Arroba, Entendi. E você participou também de um sarau na Tijuca, né? Sim, na verdade eu fui convidado pelo Dudu, né? Que é o dono da livraria Casa da Árvore, lá na Tijuca, né? Para poder fazer. Chegou. Na verdade, foi nem o Dudu, foi o Leandro. Foi o Leandro. Ele chegou, você quer fazer um sarau aqui? Cara, eu até faço, mas eu não quero que seja sarau, eu quero que seja um encontro literário, eu quero que seja uma coisa mais. Ele, não, tranquilo, faz do jeito que você quiser. Então a gente já fez, a gente realizou a quarta edição já do Árvore de Poesia, Bacana. que é lá na livraria Casa da Árvore, na Tijuca, né? Então é bem legal porque a gente faz essa reunião, a gente faz o pré, né? Ou no restaurante Sabará ou no Bar Madrid, né? Que é muito bom, né? A ideia é fazer uma confraternização Sim. entre público e poetas também. Não é só um encontro literário, ouvir poesia. A gente sai dali para bater papo também. Sim, Chega antes, bate papo, faz o sarau e depois encontro. volta para bater papo e fica nessa confraternização. E tem sido muito bacana, tem ido poetas. Eu tenho levado sempre alguém daqui, entendeu? De São Gonçalo, Niterói, para poder fazer essa ligação com o pessoal do Rio, né? Importante. E é só acompanhar também o Instagram da Livraria Casa da Árvore, que tá lá a divulgação todo mês. Ou é sempre na primeira semana, no primeiro sábado, Sim. ou no segundo sábado, 5 horas da tarde. A pessoa, antes de ir para a noitada, pode passar lá, né? Beber um pouco com a gente, de arte. Sim. Como já dizia Baudelaire, beba vinho ou poesia. Então bebe um pouco com a gente lá e depois parte para a noitada, porque o horário é bem legal e são encontros muito bacanas, assim. Eu tenho muito apoio da Natália, né, Bem Feito, que é dos Poetas do Caos. Ela tem divulgado bastante também, ela lá do Rio. E é um movimento muito legal também, né? Um movimento inclusivo de poetas. E é isso, cara. Eu acho que é essa trajetória. A gente está correndo atrás aí e levando não é poesia ficar parado. Eu não consigo ficar parado, não. Eu sou o tipo do cara que, se eu estiver parado, não sei, cara. Fica inquieto. Eu fui abduzido para algum lugar, porque eu não consigo ficar parado. Eu sou inquieto, sou um espírito. Mas tem que botar a poesia para circular também. Uma coisa que eu até queria te perguntar, curiosidade, que é como você enxerga essas novas gerações, assim, essa galera mais nova, como que elas se lidam com a poesia, nos eventos que você participa, que você promove, você vê uma galera jovem, tipo, jovem que eu digo 20 anos, 20 e poucos anos. Eu acho que eu estava conversando até com o Rod Brito, eu acho interessante. Nós somos de um país de não leitores, né? Isso Apesar é uma de batalha. escritores. Quantos livros aqui, né? Mas muitos escritores, mas assim, existe um grupo, existe uma galera nova que está chegando que gosta bastante da poesia. Muitas vezes são poetas. São pessoas que escrevem, que se interessam por poesia. Eu estava conversando muito isso com o Rod. Ele atentou para isso. Eu falei, realmente, pelo que a gente percebe nos eventos, quando chega um pessoal mais novo, né, porque tem ali um trabalho, está prestando atenção, está querendo trocar, está querendo apresentar também, mas já é alguma coisa também. Com certeza. Já é alguma coisa. Eu acho que a poesia ela é muito marginalizada no meio editorial, né? E nos eventos, né? Por isso que surgiu a ideia do bate-papo literário com poetas lá no Terraço Baldio. E dos grandes eventos. Dificilmente você vê um evento, né, literário, a Flip, ou seja qual evento for, eu citei a Flip porque está chegando aí, né? E você vê um poeta ou uma poeta à mesa, né? É mais contistas, mais cronistas, romancistas, né? Só quando são poetas de renome, né? Poeta de renome, obviamente, né? Vai ter que estar ali, né? Tá vendendo. Não tem, você acha que falta esse espaço, assim, pra... Falta esse espaço. A poesia,
mesmo que já esteja aí há muito tempo sendo batalhada, são as pequenas editoras que dão a cara a tapa. Eu digo isso pela editora Patuá, pela editora Apologia Brasil, entendeu? Por outras editoras aí que abraçam essa questão aí de fazer essa produção on demand, né? De fazer por contrato. Sim. Você não ter que pagar para poder, né? O meu primeiro livro de contos eu paguei, cara. Eu paguei e não ficou satisfatório o final, o acabamento. O conteúdo, modéstia à parte. Sim. Senão eu parava de escrever. Se eu não gosto do que eu escrevo, eu parava. Então, mas assim, eu acho interessante a gente atentar para esse fator, que a poesia ela ainda é muito marginalizada. No meio da literatura, No meio da literatura, ela tem... E você vê, tem um sarau a cada esquina, né? É verdade. No Rio de Janeiro tem um sarau a cada esquina. Às vezes, quando eu tô realizando o Árvore de Poesia, eu chamo amigas poetas e amigos poetas, eles falam, poxa, eu vou estar recitando um sarau tal no mesmo dia. Então, assim, público tem. Sim, se tem tanto evento, tem Público tanto encontro, tem público. Mas aí é o grande segredo de Tostines, né, cara? Você não sabe o porquê que as grandes editoras elas não dão essa observação, esse valor para a poesia. Não vende. Para vender público. Para vender romance, meu amigo, para vender contos, é uma luta. É uma luta. É a questão da pré-venda. Eu vou quebrar a quarta parede para fazer um apelo ao público de vocês. Comprem os livros na pré-venda, sabe por quê? Porque você está ajudando o livro daquele escritor ou escritora a ser publicado, entendeu? Porque a editora ela faz o contrato e ela faz um teste. Entendi. Vamos testar. A pré-venda é um teste. Será que vai vender ou não vai vender? Né? Uma questão mais mercadológica. Porque tem muita gente que deixa para comprar o livro. Não, eu vou comprar quando ele estiver lançando. Que eu vou pegar a compra na pré-venda e vai no lançamento, né? Porque ajuda a escritora e o escritor a ter esse termômetro, né? A editora ela faz respeito também enquanto a editora, né? Sim, exatamente. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Pô. Se você quiser deixar uma mensagem, um agradecimento aí para quem estiver assistindo a gente, e também deixar suas redes sociais aí para quem quiser acompanhar você. Quero agradecer a vocês pelo convite, né? É um grande prazer. Né? Estamos aqui no nosso território, fazendo, né? Resistindo, lutando. E um apelo que eu faço ao público: apoie os artistas locais, principalmente. Os artistas e as artistas de periferia. Leiam mulheres, leiam autoras e autores negros. Faça essa gente sair, sabe do quê? Sair do apagamento. Eu acho que isso é muito importante. Eu admiro muito, né? Quero mandar um beijão assim para as escritoras vivas. Admiro muito a luta delas contra esse apagamento da mulher na literatura, né? Faz isso, apoie os artistas locais. Não é por ser seu amigo, não. Você vê que é um artista local, levanta a bandeira, compartilhe, leia, né? Leia, ouça, né? É isso que eu tenho para falar. Eu acho que a arte ela começa do nosso território para poder ela ganhar o mundo, né? Eu acho que é por aí. De fato. E para quem quiser assim me seguir, eu não aconselho muito não, né? Mas tudo bem. Mas quem quiser me seguir, o meu Instagram é @Rômulo_Narducci com CCI no final. Tem aqui, ó, Narducci, tá aqui, ó. Narducci. Então é isso, eu agradeço o convite, Yuri. Prazerzão estar aqui com vocês, tá bom? Sempre bem-vindo aí. Um grande abraço a todas, todos e todes, tá bom? Então é isso, galera. Esse foi mais um Conexão Gonçalense. Curte, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho aí e até a próxima.